Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Vamos começar com o primeiro pedido de preferência, é o primeiro da pauta, processo 150 de 2025, denunciado o senhor Carlos Eduardo de Lima Júnior, atleta do Colorado Caieiras, por incursão no artigo 258 CBJD, na partida São Caetano versus Colorado Caieiras, pelo Paulista 4 profissional, realizado em 19 de fevereiro de 2025. O auditor relator é o Dr. Pedro, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes, todos os membros do tribunal, secretaria, também os defensores. Dar as boas-vindas aqui ao nosso colega Rafael. Seja muito proveitosa aí, né, a sua presença na nossa comissão. Processo de número 150 de 2025, pela partida entre São Caetano e Colorado Caieiras, pelo Campeonato Paulista A4 profissional. A douta Procuradoria ofereceu denúncia em face de Carlos Eduardo de Lima Júnior, em curso no artigo 258 do CBJD, pelo seguinte motivo: expulso por tirar a camiseta na comemoração do gol. O mesmo já havia recebido cartão amarelo anteriormente por agarrar assintosamente a camiseta do seu adversário, demonstrando desrespeito às regras do jogo. Por conta disso, a Procuradoria pede a condenação já do referido atleta. Temos aqui a certidão de antecedentes do atleta que é negativa, não tem antecedentes. Temos o relatório do jogo, súmula. Também temos aqui o pedido do Colorado Caieiras, juntando aqui a produção de provas, juntando o link e os documentos aqui anexos. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro Fabrici. Quero, antes de tudo, dar as boas-vindas ao doutor Marcos. Em nome dele, também dar as boas-vindas a todos os defensores, também os auditores, Procuradoria, doutor Bernardo, doutor... Eu ia falar doutora Júlia, olha que saudade da Júlia, doutora Paula e doutor João. Obrigada. Vamos lá. Vamos começar, então. As provas juntadas são as de vídeo. Não tem depoimento pessoal, nem testemunhas, né? Boa tarde, excelência. Não tem, é só a prova de vídeo mesmo. Tá bom, então, pela Procuradoria também. Tá bom, então. Vamos assistir. Obrigada. Aqui, na verdade, é só o lance que ocasiona o gol. Então, o lance propriamente dito já é um lance difícil, né? E aí o próprio jogador, imediatamente depois, e os demais companheiros também colocam a mão na cabeça por lembrar que ele já tinha tomado o primeiro cartão amarelo e, consequentemente, ele vai ser expulso. O contexto do jogo é um jogo fora de casa do Colorado Caieiras, estava perdendo por 2-1. O jogador faz o gol de empate aos 75 minutos de jogo, num contexto em que o Colorado Caieiras buscava se consolidar entre os 8 para se classificar para a próxima fase. O jogador tem 22 anos, não é tão jovem assim, mas é inexperiente. Perfeito, doutor. Desculpa. Não, imagina, Eu continuo depois da Procuradoria. Tá bom, obrigada. Com a palavra, Procuradoria. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Obrigado pelo relatório, doutor auditor Pedro. Aqui agradeço a presença do doutor pela agremiação. O vídeo e as palavras da súmula não tem nenhuma dúvida da conduta do atleta de ter tirado a camisa em desrespeito à disciplina ética esportiva. Então, portanto, a Procuradoria vai somente reiterar os termos da denúncia para que o atleta responda às penas tipificadas no 258 do CBJD. Muito obrigada, doutor Felipe. Agora com a palavra, doutor Marcos, por gentileza. Perdão, excelência. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos os auditores, a Procuradoria, demais defensores e a Secretaria. Com relação ali ao vídeo, então, voltando ali aos argumentos, o contexto do jogo, como mostrado ali, eram 75 minutos, né? O jogo já se encaminhava para o final, um jogo fora de casa, no campo do São Caetano, onde o Colorado Caieiras buscava se consolidar entre os 8 primeiros
do campeonato para continuar na sequência, né, para a próxima fase. O jogador possui 22 anos, não é tão jovem assim, mas ainda podemos dizer, né, inexperiente. No calor do momento, é inegável, como a própria procuradoria diz, tirou a camisa. Então ali foi um ato mais de euforia, né, por empatar o jogo e trazer. O jogo acabou empatado, né? Então o Colorado Caeiras conseguiu somar um ponto. Então, nesse contexto todo, se deu. Então, o segundo cartão amarelo não foi por uma falta assintosa que justificaria o segundo amarelo, não colocou em risco nem outro atleta, muito menos o senhor Carlos Eduardo. Então, a defesa pede pela absolvição e, se não for o entendimento de Vossas Excelências, a conversão em advertência, uma vez também que os antecedentes do jogador são negativos e inexistem. Obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, doutor Pedro, para voto. Muito obrigado, presidente. Aqui sendo bem objetivo e direto, como já conversado aqui em outros casos de segundo cartão amarelo, né, eu sempre procuro analisar a segunda conduta, né, o que gera aí a expulsão, e a gente tem que ver se o ato se adequa ao que é o fato típico e fica claro, né, ele tirou a camiseta, uma conduta contrária à disciplina, muito bem em curso aí no 258, mas também devido aos antecedentes, né, negativos, eu aplico a pena de suspensão em uma partida convertida em advertência. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Boa tarde, acompanho o relator. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota o doutor Ricardo? Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Seja bem-vindo, nosso caríssimo colega. Obrigado, doutor defensor, procuradoria. Eu voto integralmente com o relator. Muito obrigada. Como vota o doutor Rafael? Obrigado, senhora presidente. Antes de mais nada, agradeço todos os votos e boas-vindas com que bem recebi na terceira comissão, na presença de Vossa Excelência, senhora presidente, doutor procurador Felipe Pitt, a quem conheço de longa data, nos reencontramos por aqui. Cumprimento também a nobre Enel por ter piscado, faltado energia. Tem algum Para prejuízo a enquanto- gente continuar? O que você acha? É só essa gravação. Tá gravando? Então, Oi. podemos prosseguir. Então, só para retomar, cumprimento o nobre defensor presente e a secretaria também presente, e também a sustentação que, vejam só, vou iniciar na terceira comissão com um voto divergente. No meu modo de ver, a defesa me convenceu, até mesmo pela imagem. Eu acho que o segundo cartão amarelo se mostra suficiente e proporcional à conduta que foi denunciada, também baseando aí no princípio da continuidade e estabilidade do evento esportivo. Então, o meu voto, sempre respeitoso aos meus pares, é pela absolvição, acolhendo integralmente os argumentos da defesa. Muito obrigada. Eu entendo que bem amoldado na tipificação trazida. Vejo também que o vídeo demonstra que ele mesmo já não tinha a intenção específica de faltar com essa ética, muito embora já tenha praticado o ato, né? Arrependimento posterior à lembrança não faz com que afaste, pelo menos na minha opinião, a tipificação da conduta. Então, eu acompanho o relator, fica o voto por maioria, o atleta denunciado, o senhor Carlos Eduardo, suspense uma partida convertida em advertência por incursão no artigo 258 do CBJD. Julgamento Obrigado. encerrado. Imagina, doutor, eu que te agradeço. Então, vamos chamar o próximo pedido de preferência, que também é o segundo da pauta. Antes de tudo, também cheguei meio afobada, então peço desculpa pelos atrasos dos 5 minutos e também desejar boas-vindas ao doutor Rafael, que tenho certeza que vai trazer mais visões importantes para a nossa comissão e é um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos então para o segundo, que é o processo 151 de 2025, denunciada a agremiação Mirassol, em curso no artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD, na partida Mirassol Futebol Clube versus Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo Paulista A1, no jogo do dia 23 de fevereiro de 2025. A relatora é a auditora, a doutora Patrícia, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Bom, boa tarde a todos, oficialmente. Também aproveito meu momento de fala para
para parabenizar aí o doutor Rafael, que seja bem-vindo, já falei formalmente, que possamos aqui juntos refletir sobre os casos, né, de justiça desportiva. Bem, a Procuradoria oferece denúncia em relação à agremiação Mirassol por infração ao artigo 243-G, parágrafo 2º do CBJD. De acordo com o relatório do diretor do jogo, informo que ao final da partida houve um princípio de confusão no corredor de acesso aos vestiários, onde o segurança da equipe visitante relatou ser ofendido com palavras racistas por um torcedor que desceu das áreas de camarotes, proferindo as seguintes palavras: lixo, macaco velho. Informo que o mesmo se dirigiu a uma delegacia mais próxima para lavar um boletim de ocorrência do fato ocorrido. Ressalto que o torcedor saiu do local sem ser identificado. Além disso, consta aqui boletim de ocorrência formado pela polícia e o número descrito, né? Ademais, a Procuradoria anexa aqui 2 links, né? Que na ocasião identifica esse torcedor e que acho que vamos ver aqui adiante, né? Basicamente é isso a respeito o resumo da denúncia. Com relação à ficha disciplinar, a agremiação Mirassol é reincidente genérica e esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Doutora Ana, seja bem-vinda. Eu vi que tem pela Procuradoria vídeo, né, juntado pela defesa. Sim, só complemento do que a Procuradoria vai mostrar. Ah, perfeito. Então vamos assistir os vídeos? Aqui, posso... desculpa, Ó, só para falar das provas. Ah, tá.
Posso pedir para a doutora falar na defesa? Com a palavra a procuradoria? A procuradoria não se opõe a mostrar as provas antes, aí depois eu faço a sustentação e aí depois ela faz a defesa. Ah, mas o vídeo, a prova de vídeo que a senhora diz, ela- doutora Ana? Não, é outra. É só a questão de reportagens mostrando a posição do Mirassol Tá com bom. relação a isso. Só isso. São só as reportagens. Tá bom, então eu posso me manifestar já. Agradeço o relatório da outra auditora, agradeço a presença da representante aqui da agremiação, o que é importante nesses casos. E antes de mais nada, falar que é lamentável mais um caso desse aqui nessa comissão. Os vídeos são chocantes, as palavras utilizadas pela pessoa ali é impressionante. Nem há palavras para demonstrar quão grave é a atitude. A Procuradoria entende que, neste caso, por mais que haja possibilidade de identificação da pessoa ali que proferiu as palavras, não há mais informações detalhadas sobre o inquérito policial para individualização dessa conduta. Então, a Procuradoria entende que, neste caso, mesmo sendo possível a identificação da pessoa, há sim a responsabilidade objetiva do clube nos termos do artigo 243-G, parágrafo 2º do CBJD. Mesmo porque, depois do fato ocorrido, percebe-se que a agremiação do Mirassol pouco fez, no entendimento dessa procuradoria, para levar o efetivo interlocutor ali das palavras às devidas punições. A Procuradoria nota que as atitudes foram tomadas muito mais pela agremiação do Palmeiras, neste caso. O que a Procuradoria notou que a agremiação do Mirassol apenas apresentou uma nota de repúdio e pouco fez para trazer à tona e culpar se ela entendesse individualização dessa conduta. Nesses termos, a Procuradoria apresentou a denúncia com notificação do 243-G, parágrafo 2º, e ainda trouxe à tona artigos do Código Penal, pela capacidade do meu nobre colega procurador, Dr. Rodney, que ele tem para tanto, para exemplificar o quão grave é esse tipo de conduta. E pela conduta, pela gravidade da conduta, a Procuradoria espera que os nobres auditores entendam também pela responsabilidade objetiva da agremiação e tragam aqui uma punição firme também em face dessa denunciada. Esse é o entendimento da Procuradoria. Muito obrigada, doutor Felipe. Com a palavra, a doutora Ana, para a defesa. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, presidente, relator, nobre relatora, demais auditores, procuradoria, secretaria, nobres defensores. Nunca é um caso fácil, né? Se tratar de racismo nunca é um caso fácil. Muito pelo contrário, é algo que é incômodo para todos nós. E aqui eu quero deixar muito claro uma palavra que vai ser muito utilizada nessa defesa do início ao fim: competência. A gente tem que se utilizar da competência em condenar. Então, eu trouxe aqui algumas reportagens com o posicionamento do Mirassol, com o posicionamento do boletim de ocorrência, e sim, temos inclusive a numeração do boletim de ocorrência juntada aos autos. Se eu não me engano, salvo engano, está inclusive transcrito na súmula ou no relatório de jogo. Peço perdão que agora me deu um branco. Mas a gente tem sim um boletim de ocorrência, que inclusive a agremiação acompanhou a lavratura, a todo instante se colocou à disposição do ofendido, identificaram sim o ofensor, que é o vice-presidente da cidade de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes. Então, aqui o que pese
de novo, na relação à competência, a gente precisa se ater às palavras ditas no artigo para tanto. O parágrafo 2º, ele coloca a aplicação em caso de torcida e não torcedor. Ele foi identificado como uma única pessoa, não foi um ato constituído por uma torcida, por várias pessoas, em que pese identificadas aqui, né, o próprio artigo fala que, sendo identificado, ele está proibido de ingressar novamente pelos próximos 720 dias, no mínimo. Nesse caso, a gente tem que deixar muito claro que um único torcedor identificado, ele não pode ser tido como uma torcida, o que não enquadra, então, ao alongamento da conduta à agremiação, então somente a pessoa identificada. E nesse caso, ele está respondendo criminalmente pela polícia de Mirassol. Além disso, em que pese, guardada todas as vênias da Procuradoria, deixando muito claro que é um caso muito grave, realmente houve o racismo dado por uma pessoa, e não por uma torcida, ou então que foi coadunada pela própria agremiação. Então, em que pese essa pessoa estar com a camiseta do Mirassol naquele momento, não significa que está na mesma prateleira da cultura pregada pelo Mirassol. E querendo ou não, a agremiação não pode ser alongada pelas palavras que são proferidas da boca de uma pessoa. Então, aqui, dando continuidade, eu preciso ressaltar alguns pontos da própria denúncia, que fala sobre especulação de local em que o ofensor não poderia estar, podendo ser até uma nova infração. Já é uma situação muito grave um caso de racismo. Especular novas infrações em cima de uma agremiação é mais grave ainda, porque não temos uma situação como essa. Além disso, fala-se sobre uma eventual prevaricação da polícia. Em que pese a polícia estar lá, ela poderia sim ter prendido, mas não é poder da agremiação levar o poder público para que faça a prisão em flagrante. Nesse caso, seria essa eventual prevaricação da polícia seria inclusive competência externa, não competência da justiça desportiva. Sim, acredito que de competência da justiça militar, policial, penal, enfim. Além disso, tratando novamente dentro dos limites da competência, a gente tem também termos que foram utilizados na denúncia como pejorativos, que transcritos da denúncia falam sobre neguinho. Não é o que ocorreu de fato. Foi usado outro termo por outra pessoa, que não a torcida. Além disso, sim, é uma palavra que foi trazida pela Procuradoria, temos que repelir e temos que punir manifestações racistas. Chega. Isso é uma coisa que não cabe mais no nosso âmbito social. Mas também é muito importante esclarecer que deve ser feito pelos órgãos competentes. Tudo que estava à disposição do Mirassol como agremiação dentro da justiça desportiva e como alguém auxiliando um ato do ofendido, foi feito. Foi auxiliado, foi levado, foi identificado o torcedor, que normalmente a gente não identifica e fica por isso mesmo. Então, no âmbito desportivo, foi feito tudo o que podia ser feito pela agremiação. Foi reprimido o ato. No âmbito penal, a pessoa que ofendeu está respondendo criminalmente. Então, além disso, foi trazido na denúncia um artigo da Conmebol, que também não compete a uma competição da Federação Paulista, e sim apenas aplicações por elas organizadas. No caso, não caberia o artigo da Conmebol nessa situação. Então, já caminhando para o final aqui, é de plena concordância que não há mais espaço para qualquer tipo de discriminação ou ato racista ou qualquer outro tipo de discriminação que ocorra ou venha a ocorrer. Mas é muito importante deixar claro que o infrator foi identificado, foi uma única pessoa, não pode ser tratado como torcida. O artigo ele trata como torcida e não torcedor, senão o artigo também trataria como um indivíduo único, alongando a responsabilidade de agremiação. Então, deixando claro aqui que a agremiação fez tudo para reprimir o que estava ao alcance dela. Inclusive, a própria Procuradoria coloca que houve todas as medidas repressivas. Foi elaborado o boletim de ocorrência, foi identificado, foi tudo feito ao que estava ao alcance dela. E por essa razão, pede-se aqui que se atenham tão somente à competência da justiça desportiva e que, neste caso, a agremiação não pode ser punida por o ato de uma única pessoa. Tudo que estava ao seu alcance foi feito.
Além disso, não possui nenhum tipo de reincidência específica com relação ao caso e, por essa razão, pede-se pela absolvição da agremiação. Essa é a defesa. Muito obrigada, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Patrícia, para voto. Eu vim ansiosa hoje para esse julgamento, porque, bom, antes de mais nada, eu parabenizo a defesa pela tentativa técnica, porque na condição de advogada, eu imagino o quão é difícil fazer uma defesa com uma prova tão robusta como nós temos aqui. Evidentemente que nós, enquanto auditores da Justiça Desportiva, temos que nos ater a isso, mas a gente tem inúmeros casos, infelizmente, e o Palmeiras, coitado, né, em um intervalo aí de 2 semanas, vem sofrendo esse tipo de racismo, tanto lá no âmbito da Conmebol e agora no nosso âmbito aqui interno. Bom, para começar a destrinchar o meu voto, bom, primeiramente, sobre a questão que a doutora coloca em relação ao 243G. Nós tivemos um episódio lá atrás no Campeonato Brasileiro, acho que foi no Brasileiro, não me lembro agora, que foi a questão do Grêmio, que tinha uma torcedora que estava lá, não lembro. Aquilo foi muito marcante, repercutiu muito na imprensa, inclusive o próprio julgamento, porque tratava-se de uma torcedora, né? Que acabou ofendendo ali, cometendo um crime, né? A gente tem que tratar as coisas da forma que elas são. Isso é crime. Então, isso é um exemplo clássico. Da mesma forma, aconteceu lá com o Palmeiras também em relação àquele menino lá do Sub-17. Também era torcedores. Eu entendo aqui no artigo, eu acho que, como a Procuradoria colocou, entendo sim ser responsabilidade da agremiação. Aliás, a Procuradoria coloca até uma questão que eu gostaria de levantar com os meus pares e com a Procuradoria, inclusive, coloca na denúncia que o torcedor, ele sai do camarote e tá ali naquele miolinho ali dos vestiários. Ali, a princípio, até onde me consta, não é um lugar que ele deveria estar presente. Mais uma razão para assumir a responsabilidade e agravar a questão da agremiação. Por quê? Ele estava ali simplesmente por conta do cargo dele? Sem crachá, sem nada? Porque isso isso daí, o que está acontecendo dentro do futebol, eu canso de falar aqui, é reflexo da nossa sociedade. A pessoa é vice-prefeita, é prefeita, é o raio que o parto, então ele tem preferência, porque no Brasil as coisas tocam dessa forma, a banda toca assim, então ele estava ali num lugar que um torcedor não deveria estar e simplesmente, né, estava ali no lugar onde ele devia por conta de contatos, de conhecimento, e se valeu disso para poder ofender claramente ali o segurança que estava trabalhando honestamente, né? Ainda que não tivesse, nenhum ser humano, nenhum cidadão tem direito, principalmente uma pessoa que goza de um cargo público, que deveria dar bom exemplo, né? Que não é nem da cidade dele, para começo de conversa, e aí a pessoa toma essa questão de será que é de torcedor isso? Você vê a questão moral no nosso país está bem, bem baixo nível mesmo. Será que envolver o futebol é igual torcida organizada que comete um monte de crimes por aí e coloca e vincula isso ao futebol, ao esporte? O jogo já tinha acabado e dentro de uma concepção, de um aspecto futebolístico, o Mirassol perdeu de uma diferença de 1 gol. Então, assim, qual era o sentido da pessoa descer ali, fazer todo aquele escândalo patético, né, e criminoso? No meu modo de ver, aquilo que a Procuradoria traz com relação às referências da Conmebol, de direito penal, tão somente óbvio que nós não vamos julgar por essas diretrizes, mas simplesmente para poder trazer uma elucidação de como o mundo está caminhando dentro do esporte, dentro do futebol, né? E olhe lá, né? Porque o Conmebol, pelo jeito, também tenta também flexibilizar isso. Eu, no meu modo de ver, eu não vou flexibilizar no meu voto uma responsabilidade que é do Mirassol, sim. Primeiro, pelo fato de um torcedor estar circulando numa área que ele não deveria estar circulando. E a partir disso, ele agredir uma pessoa, né, com as palavras de baixo calão, chulas, que ele utilizou.
Tá? Na esfera da competência penal, ele vai ser processado. Pior ainda, ali os policiais militares, né? Eu sou filha de militar, me envergonha a atitude desses militares, tá? Porque não é isso que a gente espera da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia militar séria, tá? E a obrigação deles era ter prendido essa pessoa em flagrante. Era o que deveria ter acontecido. Claro, isso aqui é uma indignação minha, mas assim, dentro daquilo que nós vamos julgar que é a esfera desportiva, está totalmente enquadrado aqui a responsabilidade do Mirassol no contexto do artigo 243G, inclusive no parágrafo 2º, porque fala torcida, vírgula, e os torcedores. Então, o legislador, sim, quis falar dos torcedores. Lá no caput do artigo também fala da pessoa ou qualquer outra pessoa natural. No meu modo de interpretar a lei, isso encaixa o torcedor, encaixa a responsabilidade do Mirassol, sim. Pois bem, a gente poderia ficar aqui horas discutindo. Eu acho, pelo que eu analisei aqui, eu acho que não é suficiente só uma postagem falando, porque repercutiu o assunto. Eu acho que isso não exime a responsabilidade do clube. Acho que a gente precisa ter políticas mais efetivas. Acho que também a gente precisa aplicar uma pena condizente com a situação que aconteceu ali dentro, e trazer ali esse contexto pedagógico à equipe Mirassol, ainda que ela não seja reincidente específica. Tudo levou a crer, pelo tudo que eu vi em relação aos vídeos, é que teve ali essa questão de flexibilidade, porque é o vice-prefeito, isso realmente acontece, e ele usurpou disso para cometer o crime que cometeu, e que responda por isso, e que seja punido por isso. Aqui, no meu voto, diante do que a Procuradoria requereu, eu concordo com os argumentos da Procuradoria, entendo que está classificado dentro do 243G, parágrafo 2º, onde diz que a pena de multa prevista no artigo pode ser aplicada à entidade de prática desportiva, cuja torcida praticar atos discriminatórios e os torcedores identificados. Isso daí, legislador, às vezes faz essas abobrinhas, né? Mas eu acho que se você analisar todo o contexto, e a própria Justiça Desportiva já julgou nesse sentido, que é responsabilidade da agremiação, que alcança a agremiação esse tipo de situação. E nós aqui precisamos dizer que não concordamos com isso, a gente tem que, quando isso acontece, tem que cair, quando for da nossa competência, no meu modo de ver, a gente tem que aplicar penas severas para dizer para esse tipo de gente que o clube que ele torce vai ser prejudicado por isso. E dentro do CBJD, neste caso, também impede aqui a entrada dele, né, nas partidas, e assim passo o meu voto. Pois bem, bom, dentro do parágrafo 2º, em relação ao torcedor que foi identificado, né, estabelece aqui a proibição do ingresso dele dentro da praça esportiva, né, pelo prazo mínimo de 720 dias, né? Então, eu voto por esse prazo. E em relação à multa pecuniária, o meu voto é pelo valor de R$50 mil, considerando que trata-se de 1 a 1. Nós já tivemos casos aqui que era 1 a 2 a 3, foi aplicado o valor de R$30 mil, então, por estas razões, eu aplico o valor de R$50 mil, assim como o voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como voto, doutor Pedro? Muito obrigado, presidente. Bom, mais um caso de racismo, né? E, infelizmente, agora falando por mim, é muito horrível a gente ter essa recorrência desses casos aqui, a gente julgar esses casos. Porque toda vez que eu vejo uma agressão nesse sentido, eu poderia ser a vítima e toda vez me enoja, me dá nó na garganta e fica vendo aquilo, fica vendo a agressão e etc, etc e tal. Tivemos aí um caso nessa semana do atleta
do Palmeiras, que eu acho que precisa ser muito sopesado. Ah, foi na América do Sul, mas enfim, acontece aqui, a gente vê o que acontece aqui, a gente está quase toda semana discutindo sobre um caso de racismo. E, enfim, a gente precisa dar a nossa resposta na competência que nós temos, que é aqui a competência disciplinar da competição e usar os instrumentos que nós temos na esfera disciplinar, então, que na esfera criminal, na esfera estatal também sejam, né, tomadas as devidas providências, mas que isso precisa parar porque está na estrutura da sociedade, é o racismo estrutural, e isso é inegável, né? Nós estamos aqui num plenário, Tribunal de Justiça Desportiva, onde nós temos aqui uma única pessoa negra, e isso não é normal para um país que tem 56%, né, da população de negros, né, e pardos, mas se a gente andar aqui nesse prédio, né, eu acho que a minoria aqui que ocupam cargos de gerência são negros. E isso entristece, envergonha, e isso vai continuar. Não é hoje, não é dando essa punição que isso vai melhorar. Não é a gente dormindo. Eu ouvi uma frase de um estudioso uma vez que o racismo não vai acabar da noite para o dia, mas precisa ter esse choque de realidade. Mas se a gente for na sala, enfim, se aqui tiver um almoxarifado ou uma sala de faxina, a gente vai ver que a maioria das pessoas lá são negras. E a gente acha isso normal e vai continuar normal. Só que quando a gente tem a oportunidade de, com a nossa competência, poder trazer isso e julgar de uma maneira né, coerente, eu acho que a gente tem que usar esses instrumentos. Bom, passado esse preâmbulo, eu gostaria de falar primeiro da questão do torcedor, que eu fui buscar também num processo nosso antigo também, que já teve essa discussão, né, do que é considerado torcida e torcedor, né? E aí eu acho que sim, né? Eu até rabisquei aqui que eu acho que uma única pessoa, e eu já vi isso também em outros lugares, que ela pode sim ser considerada uma torcida, porque o conceito de torcida não depende necessariamente de quantidades de indivíduos, mas sim da manifestação de apoio, incentivo e paixão por um time, atleta ou uma causa, tanto positivamente quanto, nesse caso, infelizmente, da maneira negativa. A essência da torcida, ela está na emoção, no engajamento, no xingamento, independente do número de pessoas. Então, se uma única pessoa ela ou vibra, ou ela comemora, ou ela incorpora aquilo, ela xinga, ou ela tem um espírito, ainda que uma pessoa no estádio, o ato de torcer, antes de tudo, né, eu acho que vai se configurar como torcida. Então, acho que a gente, né, então nessa visão também eu concordo com a relatora, que, enfim, o legislador aqui ele não deveria, né, acho que nem o porquê de individualizar isso. Passada essa questão, aqui também, não, primeiro vamos falar aqui da natureza do 243G, que é a natureza da responsabilidade da agremiação. Aqui a gente não afasta a responsabilidade da agremiação pelos seus torcedores. Eu acho que se o legislador aqui quisesse, né, ter feito isso, essa separação ou essa individualização e aí afastar, ele teria feito como o parágrafo 3º do artigo 213, que aqui ele fala assim, a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com a apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas, etc, etc e tal. Aqui a gente tem, né, expresso essa questão da apresentação do boletim de ocorrência, enfim, mas no artigo 243G a gente está falando de uma conduta muito pior, né? Como o Dr. Rodney sempre diz e sempre traz nas suas denúncias, né, de um crime lesa pátria. Então, o legislador aqui no 243G, ele coloca aqui a responsabilidade objetiva da agremiação por conta desse ato praticado da torcida. Se ele quisesse que o clube, e aí a gente vê aqui, né, e não estou falando especificamente
do Mirassol, mas de todos ou a maioria dos casos, a gente vê uma preocupação após o acontecimento do fato de juntar a maior quantidade de boletins de ocorrências, de BOs, para quê? Só para afastar essa responsabilidade. Eu não vejo em nenhum momento uma preocupação em si com o fato, com o ato racista que ocorreu. Eu só vejo a preocupação de vamos levar o BO lá porque isso vai afastar a responsabilidade. Para mim, o que a agremiação pode fazer um monte de coisa. Aqui no artigo não tem nada que fala que a agremiação fazer, ela pode afastar. Ela é responsável também, diferentemente do parágrafo 3º do artigo 213. Portanto, presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto da relatora por essas questões aqui trazidas. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde novamente demais auditores, secretaria, caríssimos defensores, caríssimo procurador. Eu quero parabenizar tanto a denúncia ofertada pelo Dr. Rodney, quanto a sustentação oral apresentada e ofertada pelo Dr. Felipe, como pela excelente defesa técnica da doutora Ana. A senhora está de parabéns. E com relação à defesa da doutora Ana, ela juntou 3 links de reportagens sobre o ocorrido. E no primeiro link, eu chamo a atenção da reportagem do GE, cujo título é Entenda como começou a discussão em caso de racismo contra os seguranças do Palmeiras. E em certo momento da reportagem diz o seguinte, e eu peço Vênia para dar uma rápida leitura. Um segurança do Palmeiras foi vítima de ofensa racista neste domingo, em Mirassol, depois da vitória por 2-2 do Verdão sobre o time da casa, pelo Campeonato Paulista. A discussão que acabou ocasionando a ofensa teve início depois que o segurança do Palmeiras pediu que um adolescente se retirasse do acesso entre o vestiário e o ônibus do clube estacionado na área interna do estádio do Mirassol. Neste momento, de acordo com o boletim de ocorrência que o GE teve acesso, o vice-prefeito José do Rio Preto, Fábio Marcondes, ficou irritado com a maneira como seu filho teria sido tratado pelo segurança do Palmeiras e começou a ofender o profissional. O que você pensa que é para falar com meu filho desse jeito? Teria dito o vice-prefeito de segurança do Palmeiras. Ao segurança do Palmeiras, desculpa. Segundos depois, quando Marcondes está de costas para a câmera da TV, é possível ouvir um grito de macaco velho. Imediatamente, um dos seguranças do clube da capital diz, racismo não. De acordo com o depoimento do segurança do Palmeiras, do registro do boletim de ocorrência, ele retrucou Marcondes depois de ser ofendido. Em seguida, o vice-prefeito de São José do Rio Preto teria dito, vai tomar no cu seu macaco, seguido de lixo. E se retirando do local, realmente um carro. E agora vem uma parte muito importante. Sem saber a identidade de quem fez as ofensas, os seguranças do Palmeiras fizeram uma pesquisa na internet e confirmaram que se tratava do vice-prefeito do Rio Preto, Anderson Barros. Anderson Barros, diretor do Palmeiras, aparece na gravação dizendo, está todo mundo testemunha que foi vice-prefeito, vocês vão ter que mostrar e vai ser todo mundo testemunha. Se ele chamou o cara de macaco, vai ser denunciado. Ou seja, senhora presidente, eu pedi a Vênia para ler a reportagem, porque, por vários pontos. Primeiro, com relação ao que foi investigado pelos repórteres, realmente eles estavam em local privativo de autoridades ou da diretoria ou de convidados do Mirassol. O primeiro ponto que se coloca. O segundo, quem descobriu, segundo a reportagem, não foi a equipe do Mirassol. Foram os próprios seguranças do Palmeiras, os próprios palmeirenses, o próprio corpo do Palmeiras presente em Mirassol, que descobriu a identidade do agressor, do criminoso agressor. E por isso, eu não consigo entender de forma alguma
que a lavratura do BO-PM, a lavratura do BO Polícia Civil, a instauração de inquérito policial, sejam atos que possam extinguir a responsabilidade do Mirassol. Digo mais, eu não entendo que a lavratura do BO-PM nesse caso, a lavratura do BO Polícia Civil, a instalação de inquérito policial, eles não devem nem atenuar, nesse caso, não servem nem para atenuar a culpa do Mirassol. Primeiro, pela vergonhosa proteção dada ao cidadão. É perceptível no vídeo que quando primeiro que está cercado por vários seguranças do Mirassol, ou torcedores do Mirassol. Tem alguns seguranças, tem alguns torcedores do Mirassol, ou diretores. Ele está cercado deles. Quando os profissionais do Palmeiras percebem que estava ocorrendo um crime em flagrante naquele momento e gritam, ele disse macaco, racismo não. É fechado. Eles se fecham para proteger o cidadão e o cidadão poder fugir. Isso é muito claro no vídeo. E, como bem disse a doutora relatora Patrícia, a vergonha da Polícia Militar de perceber, da Polícia Militar não, daqueles 3 policiais militares que não representam a Polícia Militar do Estado de São Paulo, representam ali, mas não representam o objetivo da instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, de permitir um crime flagrante, latente, se esvair do dedo da prisão em flagrante e ele se evadiu do local de forma vergonhosa e como um fugitivo que é. Então, senhora presidente, eu entendo que pelas próprias reportagens juntadas, pela prova de vídeo inequívoca do crime, pelas reportagens realizadas pelos profissionais jornalistas e juntadas ao processo pela própria defesa, percebe-se claramente que não há qualquer excludente de ilicitude e sequer atenuante, ao meu ver, pode ser encarada. Sendo assim, meu voto é integral com a relatora a pena de multa de R$50 mil. Eu só quero confirmar uma coisa, porque, se eu não me engano, só quero confirmar uma coisa, se eu não me engano, o douto procurador, ele não pede a suspensão do cidadão. Né? Ele não pede. Né? Então, para não dar... Então, eu vou só fazer essa divergência. Então, o meu voto é pelos R$50 mil de multa, pelo 243G para os segundos pelo AD, ele, como ele não em nenhum momento pede, ao meu ver, pelo menos eu não vi. No último eu acho que no último parágrafo aqui ele fala, ó, outro sim, como prevê o artigo 243G. Então é integral. Então é integral com a relatora nesse caso, porque é verdade. O parágrafo segundo já coloca a possibilidade de suspensão do torcedor ou do torcedor ou torcedores que infringem e cometem esse crime. Então, meu voto é integral com a relatora, senhora presidente. R$50 mil de multa e a suspensão do senhor Fábio Marcondes, Fábio Marcondes, né, se não me engano? Fábio Marcondes, 720 dias de suspensão de qualquer estádio ou praça de desporto. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como vota o doutor Rafael? Obrigado, senhora presidente. Eu já vou adiantar que acompanho integralmente o voto proposto pela relatora, mas considerando, na verdade, considerando a sensibilidade da acusação, a gravíssima acusação, o fato abjeto ocorrido, eu também me sinto na obrigação de falar algumas palavras e, inicialmente, processualmente falando, do ponto de vista técnico, parabenizo a doutora Ana pela brilhante sustentação oral, do ponto de vista jurídico. Eu também, advogado, criminalista inclusive, sei bem como às vezes, enfrentar processos em que precisamos buscar alternativas
dentro, claro, da legalidade, respeitando a sociedade, não dizendo que o fato não ocorreu, o fato não é objeto, mas sim dentro daquilo que o direito de defesa permite. Dito isso, acho que as questões processuais foram brilhantemente abordadas desde o início com a denúncia da Procuradoria, então, com relação à responsabilidade objetiva, entendo que está muito bem delineada, como bem apontado pelo meu par, doutor Pedro, no sentido de que quisesse a legislação prever alguma atenuante, teria previsto essa atenuante, tal como é previsto no 213, eu estava aqui já com esse primeiro argumento em mente para ser dito, mas já foi muito bem lançado pelo Dr. Pedro e para isso acho que eu não vou precisar me alongar mais. E com relação ao que disse ao doutor Ricardo, com relação aos boletins de ocorrência, também foi exposto isso pela doutora Ana, no meu modo de ver, isso está mais relacionado a uma tentativa de atenuar, salvar a sua própria reputação da entidade esportiva do que propriamente atenuar, mitigar a responsabilidade desportiva. A responsabilidade desportiva está posta de maneira muito clara no CBJD, então, muito embora todas essas atitudes da agremiação possam aqui no tribunal ser utilizadas como argumento para buscar uma atenuação de pena ou eventualmente até uma absolvição, a bem na verdade eu enxergo isso como medidas que foram tomadas e mínimas, diga-se, né? Não se trata de medidas que, nossa, olha como eles são diferentes, olha como vamos aplaudir agora por ter feito o básico. Medidas que acho que para tentar salvar a agremiação do ponto de vista de sua reputação perante patrocinadores, a própria cidade, região local, e tendo em vista que, infelizmente, tem um criminoso, um crápula dentro da agremiação que se sentiu confortável dessa forma. E para encerrar, eu acho que entre várias frentes, tanto da Polícia Judiciária, da Polícia Militar, dos tribunais de justiça, dos tribunais superiores, as políticas públicas, e aqui agora, nosso Tribunal de Justiça Esportiva, todos têm que dar as mãos e ter o compromisso de enfrentar, sempre que possível, esse racismo, não só esse racismo escancarado e odioso que vimos, mas também esse racismo velado, esse racismo que às vezes ele está escondido numa estrutura ou nos pequenos comportamentos, como por exemplo na frase de eu tenho até um amigo negro, como assim eu não vou ser taxado de racista? Talvez seja até isso que o sujeito da imagem aqui diga aos seus colegas. Até uma música do Chico César, que eu faço questão de mencionar algum trecho, um trecho que diz, respeitem meus cabelos, brancos. Chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Essa brilhante canção do Chico César, acho que indica bem esse racismo velado que, no final das contas, ele é representado na omissão incompreensível da polícia militar naquele contexto, não porque se trata de uma condescendência a um racista necessariamente, mas porque está tão estrutural que a gente acaba naturalizando alguns comportamentos. Então, esse racismo escancarado, esse é o óbvio e o ululante que duvida um cidadão dizer que compactua com isso, que foi só uma liberdade de expressão. A gente vê episódios de racismo também em outras atitudes nesse mesmo contexto que precisam ser combatidos e não podem ser tolerados, e aqui chega a nossa competência e atribuição dentro do tribunal, no sentido de que cada vez, se não podemos controlar o mundo, evidentemente, mas podemos pelo menos demonstrar que cada vez que um meio ato de racismo, qualquer conduta racista praticada por torcedores, torcida, dirigente, enfim, tivemos exemplos horríveis agora relacionados ao jogador Luigi do Palmeiras, com um cara com uma criança no colo simulando um macaco perante o garoto lá na arquibancada. Ele se manifesta de várias formas. Cada vez que isso bater as portas do tribunal, ele será responsabilizado, e acho que essa é a missão do tribunal, para que esse tipo de informação de responsabilização pelos atos praticados, atos racistas, eles serão combatidos. Está sendo combatido na via penal, combatido também a Polícia Militar, formalizou a sua ocorrência, a Polícia Civil, que parece, já está investigando o caso também. É capaz desse cidadão, deste racista, responder também no âmbito da Prefeitura, e aqui no Tribunal de Justiça Esportiva passaremos a mensagem de que sim, há responsabilidade por esse tipo de ato praticado, e no caso é a agremiação que deve ser responsabilizada, tal como posto no 243G do CBJD. Então eu encerro minha fala, estendi até mais do que eu gostaria, mas me senti obrigado a
trazer também parte da minha leitura com relação a esses fatos, endossar as questões jurídicas e também sociais, e a nossa repugnância pessoal e coletiva com relação a esse tipo de ato. E, por fim, então, senhora presidente, tal como iniciei minha fala, eu acompanho na íntegra o voto, muito bem exposto, aliás, bastante educativo, elucidativo, pela nobre relatora. Muito obrigada, doutor Rafael. Antes de tudo, gostaria de parabenizar mais uma vez a Procuradoria, em nome hoje representada pelo doutor Felipe, pela sustentação, doutora Ana, como sempre, muito técnica, trazendo o melhor da defesa dentro desses fatos, para dizer que quando o tribunal ele dá uma decisão, ele revela exatamente o que ele pensa. E acho que eu não preciso fazer maiores delongas, tendo em vista que 4 dos nossos componentes já foram no mesmo sentido, trazendo todo o arcabouço que nós conseguimos utilizar dentro desse processo e da tipificação trazida. Acho que o revelar desse tribunal é o revelar que a gente não aceita realmente nenhum ato racista. E como já bem trouxe os meus colegas, mas eu acho que é importante a gente destacar que quando da resolução, né, do Conselho Nacional do Esporte, que reformulou o CBJD, ele trouxe como uma das disposições do motivo o combate à crescente violência. Então, quando ele traz a excludente licitude, como o Pedro falou, nos 213, não traz no 243G ou no 243A, entre outros, C, é porque realmente não é isso que ele tinha como intenção. Então, não vejo outra alternativa, eu acho que se amolda perfeitamente a solicitação da Procuradoria quanto à imputação do proibição de ingresso do identificado, acho que também já foi elucidado, então vou seguir integralmente o voto da relatora, dando os parabéns. Então fica por unanimidade a agremiação condenada a multa de R$ 50 mil e o do senhor Fábio Marcondes proibido de ingressar durante o prazo de 720 dias, por unanimidade. Isso, voto. Agradeço, gostaria só de pedir o acórdão e uma excelente sessão para todos. Imagina, Obrigada. nós que agradecemos, doutora Ana. Vamos agora dar continuidade à sessão com o terceiro processo da pauta, processo 152 de 2025, denunciada a agremiação Associação Atlética Portuguesa por incursão no 206 do CBJD no jogo Ferroviária SAF versus Associação Atlética Portuguesa pelo Paulista A2 do jogo do dia 23 de fevereiro de 2025. Questiono a defesa, tem defesa escrita, ou o doutor Bernardo quem fará? Sem defesa escrita no processo, o sindicato fará defesa, mas sem provas a produzir também. Perfeito. Se opõe a ser relatório e voto? Ou o sindicato quer sustentar? Não nos opomos. Tá bom, muito obrigada, doutor Bernardo e doutor Felipe. Eu vou passar então a palavra para o doutor Ricardo, que é o nosso relator, para poder fazer relatório e voto, por gentileza. Muito obrigado, senhora presidente. Trata-se do processo número 152 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista A2, entre Ferroviária e Associação Atlética Portuguesa. Diz a douta Procuradoria em sua denúncia que a agremiação Associação Atlética Portuguesa atrasou o seu retorno em 3 minutos na volta do intervalo e, consequentemente, atrasou o reinício da partida em 2 minutos. Acréscimos devido aos atendimentos médicos atrasados, substituições perdão. Então, atrasou o retorno em 3 minutos na volta do intervalo e, consequentemente, atrasou o reinício da partida em 2 minutos. Isso foi extraído da súmula da partida. Houve atraso de 2 minutos no início do segundo tempo da partida, em decorrência do atraso de 3 minutos da equipe Associação Atlética Portuguesa para o retorno do segundo tempo. O artigo 206 do CBJD tipifica o dar causa ao atraso do início da realização da partida, prova equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova equivalente. Isto posto, a Associação Atlética Portuguesa foi denunciada como incurso do artigo 206 do CBJD. A Associação Atlética Portuguesa ela é reincidente às condenações 206
por mais de uma vez, conforme certidão, conforme ficha disciplinar juntada ao processo. No processo temos também o relatório do jogo e a súmula da partida. A equipe da Associação Atlética Portuguesa foi devidamente citada, conforme a citação número 24 de 2025. É o relatório do processo, senhor presidente. R$200. Muito obrigada. Como vota o doutor Pedro? Acompanha ela, senhor presidente. Muito obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também acompanho o relatório. Muito obrigada. Como vota o doutor Rafael? Acompanho também, senhora presidente. Muito obrigada. Eu também vou acompanhar integralmente. Então, fica 3.600, né? Só confirmando. Por 3.200. Obrigada. Então, R$200, senhor presidente. muito obrigada. Então, fica a agremiação Associação Atlética Portuguesa condenada na multa de R$ 3.200 por incursão no artigo 206 CBJD e pela reincidência. Julgamento finalizado. Agora vamos para o quinto da pauta, processo 155 de 2025, denunciadas a agremiação Monte Azul por incursão no artigo 213.3 do CBJD e Ocimar Manuel Barcelos, massagista do Monte Azul, incurso no artigo 258B do CBJD na partida Atlético Monte Azul versus Marília Atlético Clube pelo Paulista A3, realizado em 23 de fevereiro. Relator é doutor Pedro, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Processo de número 155 pelo Campeonato Paulista A3, partida entre Monte Azul e Marília. A adulta Procuradoria oferece denúncia em face de Ocimar Manuel Barcelos, incurso no artigo 258B do CBJD pelos seguintes motivos: por adentrar ao campo de jogo reclamando das decisões de arbitragem com palavras e gestos, né? Ele levou um cartão vermelho por conta disso. A segunda incursão aqui na denúncia é em face da agremiação Monte Azul, pelo artigo 213, inciso 3 do CBJD, pelo relato aqui que se observa do relatório do diretor do jogo, que consta: por volta dos 75 minutos de jogo, fui informado pelo gerente de operações, senhor André Luiz da Silva, de que um dos torcedores cuspiu em direção ao banco de reservas e arremessou o líquido que possuía em seu copo na direção do banco da equipe visitante, sem, contudo, atingir qualquer integrante da equipe. O referido torcedor vestiu uma camisa da torcida organizada Guerreiros Azul. Diante da situação, eu, Rafael Pessoa Ribeiro, diretor da partida, solicitei ao chefe de segurança, senhor Fernando de Azevedo, CPF número 18103194808, credenciado como segurança do evento, o reforço da equipe de segurança naquela área, o que foi prontamente atendido. No entanto, após a chegada dos seguranças e, posteriormente aos 80 minutos de jogo, com o segundo gol da equipe do Atlético Monte Azul, o infrator infiltrou-se no meio da torcida, impossibilitando sua identificação imediata. Portanto, a douta Procuradoria requer a sanção de Ocimar Manuel Barcelos nas sanções do artigo 258B e da equipe do Monte Azul nas sanções do artigo 213.3 do CBJD. Temos aqui a ficha disciplinar da agremiação Monte Azul, aqui extensa. Temos aqui a certidão negativa do massagista senhor Ocimar Manuel Barcelos. Temos relatório do jogo, súmula. Temos aqui também a juntada de provas de vídeo pelo Atlético Monte Azul. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Então vamos assistir o vídeo juntado pelo Dr. Bernardo. Perfeito. O vídeo diz respeito à atitude do Ocimar apenas e não em relação à denúncia do Monte Azul. Eu gostaria só, João, se possível, colocar com o vídeo. O áudio também é interessante. Eu vou pedir também para que, mesmo após a expulsão do denunciado, que o vídeo siga um pouquinho mais, porque a narração também, o comentário que se faz também é interessante.
Para a defesa suficiente já. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra agora para a procuradora. Agradeço ao relatório do doutor Editor. A Procuradoria se socorre aqui as palavras da súmula e pela sua presunção de veracidade. E também a prova de vídeo juntada pela defesa deixa inequívoco o fato do membro da comissão, o senhor Ocimar, estar em local que não era permitido. Então, não há dúvidas que o denunciado incorreu na conduta tipificada no artigo 258-B do CBJD, por permanecer em local que não era permitido. Com relação à denúncia à agremiação do time Monte Azul, também me socorro aqui as palavras do relatório do diretor de jogo, que também possui presunção de veracidade, em que foi narrado que um torcedor da equipe mandante Monte Azul arremessou líquido, além de cuspir em direção ao banco de reservas da equipe visitante, que é a equipe adversária. Neste caso, não foi identificado o torcedor, como muito bem restou relatado na súmula. Tampouco há nenhuma prova ou qualquer elemento trazido pela defesa que houve a identificação, que traz a identificação desse torcedor. Portanto, aqui também está clara a responsabilidade da agremiação, que deixou de tomar as providências cabíveis, capaz de prevenir o lançamento de objetos ao campo. Portanto, a Procuradoria vai reiterar aqui os termos da denúncia, esperando que a agremiação responda às penas incursas neste artigo 213 do CBJD. Esse é o entendimento. Muito obrigada, doutor Felipe. Com a palavra, doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Obrigado pela palavra. Cumprimento na pessoa da presidente os demais auditores. Obrigado, secretaria, também pelo serviço de sempre. Eu vou começar pela denúncia em relação ao Ocimar, porque foi a prova de vídeo apresentada e, de fato, a prova demonstra ali o acesso ao campo. Isso gera a expulsão do denunciado, mas o que eu gostaria que fosse atentado no presente caso é a maneira com que isso aconteceu. Porque quando a gente faz a leitura da súmula sem antes ver o lance em específico, nós até criamos uma imagem um pouco equivocada do lance, porque se imagina uma invasão de campo totalmente desvinculada ali de qualquer tumulto. E como a gente viu do vídeo, ali havia um agrupamento tanto de atletas como também dos próprios membros da comissão técnica, dos dois times, e é assim que se dá ao acesso ao campo. Ou seja, o denunciado ele estava ali no exercício do seu trabalho, considerando que ele estava juntamente com as comissões técnicas ao lado do campo. Não foi uma atitude feita desvinculada de um tumulto, onde ele, por conta própria, acessou o campo, o jogo, paralisou o jogo. Não, o jogo já estava paralisado. Eu acho que isso é importante se ter em vista para entender a conduta do denunciado. Isso exime a responsabilidade dele pela invasão no campo? Não exime, porque ele de fato acessa o campo. E acredito que por isso que a denúncia foi muito bem proposta, somente com base no 258B, porque da anotação de súmula nós não conseguimos ver qualquer desrespeito na reclamação. O vídeo, inclusive, é muito claro que ele aceita a expulsão de maneira muito breve e se retira do campo assim que é expulso pelo árbitro, sem reclamar ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a defesa pede que para ele seja aplicada a pena de advertência tão somente por entender que representa a medida mais proporcional, considerando que a expulsão já automaticamente o suspende por uma partida. E não há nenhuma gravidade que possa justificar uma interferência externa. E agora, em relação à denúncia feita com a agremiação, em face da agremiação Monte Azul, eu sempre gosto de destacar isso quando a gente está diante de uma denúncia com base no artigo 213 do CBJD, que quando o clube vem diante do órgão judicante
e sustenta que ele não deve ser responsabilizado por alguns dos atos previstos ali nos incisos do 213, seja por tumulto, arremesso de objeto em campo, ele não está dizendo que ele concorda com isso. Ele só está dizendo que, de maneira técnica, ele não pode ser responsabilizado, porque a responsabilidade prevista no 213, diferente do caso que a gente viu anteriormente, aqui se trata sim de uma responsabilidade subjetiva. Não é uma responsabilidade objetiva onde ele vai responder independentemente da ausência da existência de culpa. Porque o próprio 213 ele é muito claro ao dizer que, se não adotadas as medidas para prevenir e posteriormente, se ocorrido, para reprimir, aí sim a responsabilidade do clube. Então, é uma análise que precisa ser feita. O clube adotou as medidas necessárias para prevenir, e se ocorridas, ele adotou depois as medidas para prevenir? Essa é a responsabilidade do 213. E no presente caso, nós temos elementos suficientes nos próprios documentos juntados no processo para demonstrar que o clube ele adotou sim as medidas que lhe eram cabíveis. Porque pensem comigo, um ato como este, como o denunciado, um cuspe, o que o clube poderia ter feito para prevenir? A gente sabe que em várias situações, como por exemplo tumultos, rixas, os clubes podem se valer dos seus canais de mídia social para disseminar informação e falar que, se os torcedores agirem com violência, o clube vai ser responsabilizado. Agora, isso fica muito vago pensando nesse ato específico que aconteceu no presente processo. Então, o que cabia ao clube era adotar as medidas para reprimir. E isso foi feito. Eu peço licença para divergir do entendimento que a douta Procuradoria trouxe, no sentido de que não foi identificado o infrator. No presente caso, foi identificado. De fato, no primeiro relato, o diretor de jogo relata que ele não conseguiu identificar porque, após o gol, o torcedor se infiltrou meio à torcida. Mas, na sequência, ele vem e diz que, após o término da partida, foi solicitado ao clube mandante a identificação do infrator. O senhor José Augusto Carvalho, responsável pela equipe mandante, credenciado como gerente de operações, informou que se tratava do senhor Leonardo Simeonato. Além disso, para além disso, a gente consegue observar deste mesmo relato alguns elementos que corroboram essa atitude da agremiação no sentido de cumprir com o seu dever. Por exemplo, quando o diretor de jogo relata que quando ocorreu o tumulto, foi solicitado para segurança e pro policiamento, ou seja, nós observamos aqui a presença de segurança privada e de policiamento, que fosse reforçado a segurança naquele setor específico, o que foi prontamente atendido. Reforçaram juntos aquela área e, após essas medidas, a partida seguiu sem mais relatos. Mais adiante, há outro relato dizendo que o reforço da equipe de segurança foi prontamente atendido. E mais adiante ainda, a anotação de que, após a adoção dessas medidas, a partida transcorreu sem maiores intercorrências até o seu encerramento. Ou seja, após as medidas tomadas pelo clube, a partida voltou à sua normalidade. Volto a dizer, o que cabia ao clube foi tomado. As medidas que cabiam ao clube foi tomado. Por isso que essa defesa pede que, em relação à agremiação Monte Azul, seja absolvido da denúncia oferecida. E não sendo este o entendimento de forma subsidiária, a defesa pede então que seja ao menos aplicada a pena mínima diante dos elementos que constam no próprio processo. Essa é a defesa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, doutor Pedro, para voto. Muito obrigado, presidente. Com relação aqui, então, vamos falar primeiro da agremiação Monte Azul. A defesa ela conseguiu sustentar e elucidar aqui os fatos da questão da reprimenda. Também já tinha visto aqui também a questão do nome do identificado, do senhor Leonardo Simeonato. Eu corroboro aqui e acolho totalmente os argumentos da defesa, absolvendo a agremiação Monte Azul aqui no artigo 213. Pelo contrário, com relação ao Cimar Manuel Barcelos, a defesa ela traz que sim, no começo, né, no início ali do vídeo, eles estão ali na questão, né, no posicionamento do exercício do trabalho. Eu concordo aqui integralmente 100%. Mas a partir do momento que ele, e aí a gente olhando aqui pela súmula, ele é massagista,
né? E essa comissão aqui ela é bastante firme com relação à função que a pessoa ela desenvolve ali no, né, no seu escopo, né? A partir do momento que, ok, ele está ali no exercício do seu trabalho, porque eles estão ali dentro do campo, mas ele vai atrás do, né, do árbitro, vai até ali né, determinado, sei lá quantos metros, então ali ele extrapola, né? Ele está no exercício no começo, mas depois ele extrapola ali os sua função, né, de massagista, no qual ele teria que ter ficado ali com o seu atleta, né, e também levando em consideração ali a questão que foi uma, né, a gente não vê uma agressividade ali por parte do senhor Ocimar, mas mesmo assim ele aqui, né, foi muito bem em curso aqui pelo 258B, né, por conta da invasão ali de campo, onde ele não deveria ter invadido até onde o árbitro, até ter ido atrás do árbitro, até onde o árbitro foi e ter ficado ali atendendo o seu atleta. Eu acho que por conta disso, eu opto aqui por não aplicar aqui a substituição de pena, né, da pena de uma partida em advertência, aplicando aqui ao Alcimar Manuel Barcelos a sanção aqui em uma partida de suspensão. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Bem, vamos lá. Em relação ao senhor Ocimar, que é o massagista, eu também acompanho aqui o relator com uma partida, mesmo porque o próprio árbitro relata na súmula que o massagista, o senhor Ocimar, estava reclamando das decisões de arbitragem com palavras, então já tinha ali uma animosidade, né? Então, também, apesar dele ser primário, pelo fato dele ser massagista profissional, deveria até aplicar uma pena maior, mas até considerando a questão da primariedade, eu vou acompanhar o relator. Especialmente porque eu entendo que essa comissão técnica que compreende, por exemplo, massagista, auxiliar, eles têm ali as funções específicas dele, ainda que tinha tido um burburinho ali no lance do jogo, estava perfeitamente ali é, tomando atitudes além daquilo que lhe cabe como massagista. Então, acompanho aqui o relator. Em relação à agremiação, antes de dar meu voto, é interessante a questão do artigo, porque, a bem da verdade, fala do boletim de ocorrência e também fala, sendo também admissíveis outros meios de prova suficiente para demonstrar a inexistência de responsabilidade, né? Imagino que o relator tenha ido por essa parte final do artigo para poder entender pela absolvição, né? E você vê, a gente não tem outra medida, porque a questão a pessoa foi identificada, faz parte da torcida organizada, cometeu um ato antidesportista e, por sorte, não pegou ali tal. De qualquer forma, é aquela coisa de conduzir, mas a gente vai absolver agora a entidade, porque o artigo identifica, mas fica uma questão. Eu vou votar acompanhando o relator, não sei como vou votar meus pares, mas eu fico um pouco inconformada, porque na prática isso continua acontecendo, entendeu? Isso é uma violência descarada, né? É um torcedor, faz parte de uma torcida organizada, ele vai lá, ele cospe, ele faz esses atos bárbaros daí dentro né, na condição de torcedor e sai totalmente ileso. Ah, tá bom. Aí a gente vê dentro da torcida, isso faz parte do futebol, cuspir, jogar urina ou qualquer outra coisa, faz parte do futebol. E são atos de violência mínimos ou médios, e isso é gradativo, mas é, fica aqui por hora a minha indignação. Você pode falar, mas poderia então aplicar uma multa. Mas aí eu não vou estar de acordo com o que diz o legislador, né? E o legislador diz que se identificar
e coloca essa questão de prova suficiente. O próprio relator da partida traz isso, traz um nome, ou seja, ele sabe muito bem quem é essa pessoa, né? Você acha que, independente de Tribunal de Justiça, deveria os próprios clubes tomarem atitude, sabe? A gente fala da questão moral, tomar atitude. Não, calma aí, você foi identificado, você cuspiu, você não vai entrar. A própria torcida organizada deveria coibir isso, porque a gente fica aqui enxugando gelo. Entendeu? É isso. Mas acompanhe. Fica aqui minha reflexão. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota, doutor Ricardo? Obrigado, senhora presidente. Com relação ao massagista, senhor Ocimar, eu voto integralmente com o relator, mas vou abrir divergência com relação à equipe do Monte Azul, já pedindo escusas ao meu querido relator e também à doutora Patrícia, auditora, mas eu não entendo que apenas a apresentação nominal do infrator, do torcedor infrator, baste para ser a excludente de ilicitude prevista no parágrafo 3º. Porque ele diz: a comprovação da identificação e detenção do autor de desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissível outros meios de prova suficientes para demonstrar a licença da responsabilidade. Quais são esses outros meios de prova suficientes? Ao meu ver, o sistema de som do estádio dizendo constantemente: senhor torcedor, jogar objetos no campo, na praça de desporto é crime, não faça isso. Campanha na rede social, panfletos entregando na porta do estádio. E, infelizmente, eu entendo até a dificuldade do defensor, não conseguiu trazer isso, ao meu ver, ao processo. Sendo assim, e já para ser mais breve, e até porque nós estamos estendendo bastante por causa da complexidade dos processos hoje, o meu voto é pela condenação do Monte Azul, como em curso 213.3, do Superior AD, apenas de R$2.000. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como vota, doutor Rafael? Obrigado, presidente. Olha, o doutor Ricardo já estava seduzido com o não preenchimento literal e cabal do direito subjetivo da atenuante prevista ou melhor dizendo, até o afastamento da responsabilidade no parágrafo 3º. Mas, como novato no colegiado, às vezes eu prefiro me curvar, na dúvida, prefiro me curvar ao colegiado, mas havendo uma voz que trouxe essa outra perspectiva, e não só dessa forma, me convenceu. Se eu estava em dúvida, agora me convenceu. O voto do Dr. Ricardo foi, no modo de ver, brilhante, respeitado, claro, o entendimento do relator e do nobre defensor, que também tem seus fundamentos. Mas, para não alongar demais, eu acompanho na íntegra, primeiro, com relação ao massagista Ocimar, salvo engano, acompanho o relator, e com relação à divergência inaugurada na imputação contra a agremiação, acompanho o voto do Dr. Ricardo. Presidente, pela ordem, peço licença, como eu disse anteriormente no meu voto, queria ouvir as considerações. Não estava muito convencida do meu voto e vou acompanhar o voto divergente pelos argumentos trazidos pelo Dr. Ricardo, no sentido de que poderia a equipe trazer provas mais contundentes de identificação, e faz todo sentido os argumentos dele, e eu acompanho na íntegra 2000. Muito obrigada, doutora Patrícia. Doutor Rafael, como feito essas ponderações, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Procuradoria e também o doutor Bernardo, parabenizar o voto do relator. Eu vou pedir vênia, porque eu vou divergir. Quanto à agremiação, pelo já trazido, eu vou com voto divergente, doutor Ricardo. Acho que aqui não foi capaz de preencher o que traz objetivamente a excludente de ilicitude, então acompanho, inclusive, no quanto da pena, em R$2.000. Já quanto ao preparador físico, eu vou pedir vênia, eu entendo pela conversão
em advertência, unicamente, exclusivamente porque realmente porque estava parado o jogo, né? Ele talvez ali no vídeo não ficou tão claro que estava voltando, motivo pelo qual eu acho que coube aqui e pela primariedade do preparador físico, eu entendo aqui pela conversão em advertência. Então fica por maio. Não, eu só vou. Queria destacar também a questão, né, com os meus pares, obviamente, né, respeitando aqui, mas eu queria destacar o que o defensor trouxe com relação ao caput também, né, na descrição dos atos que foram praticados pela agremiação. E por isso que eu vou sustentar o meu voto e parabenizo o Dr. Bernardo. Claro. Então fica por maioria a agremiação Monte Azul, condenada na pena de R$ 2.000 por incursão no artigo 213, inciso 3º do CBJD, e por maioria o senhor Ocimar Manuel, suspenso em uma partida por incursão no artigo 258-B do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos agora para o sexto da pauta, processo 156 de 2025, denunciado senhor João Pedro Queiroz de Nascimento, atleta do Rio Branco, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pelo Paulista A3 na partida União São João versus Rio Branco Esporte Clube, realizado no dia 22 de fevereiro. Editora relatora, doutora Patrícia, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Só aproveitando, vi que tem defesa escrita, então aí eu peço para depois o procurador, a senhora ler a defesa e direto ao voto, por gentileza. Pode ser resumida, porque a gente já teve acesso. Tá bom. Bem, vamos lá. A Procuradoria oferece denúncia em relação a João Pedro Queiroz do Nascimento, da equipe Rio Branco, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, por calçar seu adversário, número 13, Leonardo de Souza, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. Conforme descrito na súmula da partida, o atleta João foi expulso mediante cartão vermelho por calçar seu adversário. Pois bem, cartão vermelho, o que mais? Bom, basicamente essa é a denúncia com relação à certidão de antecedentes. O atleta é primário, inclusive consta aqui que ele é amador. E esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Deixa eu só verificar que esse não é o que traz o vídeo, né? Vamos só assistir o vídeo, por gentileza? É. Então, com a palavra, procuradoria. Obrigado pelo relatório, doutora editora. Pelas palavras relatadas na súmula, corroborada pelo vídeo, não há dúvidas que estamos aqui no lance estava diante de uma clara e manifesta oportunidade de gol, caracterizados os 4 elementos desse tipo de oportunidade. Portanto, não resta nenhuma dúvida de que foi uma jogada, uma conduta que impediu uma oportunidade clara e manifesta de gol nos exatos termos previstos no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Portanto, a Procuradoria espera que o atleta denunciado responda às penas incursas no referido artigo. Esse é o entendimento desta Procuradoria. Muito obrigada, doutor Felipe. Com a palavra, doutora Patrícia, por gentileza. Então, vamos lá. Bom, a equipe Rio Branco apresenta aqui defesa escrita, né? Assinada pelo advogado Alarico. Só um minutinho.
Bom, sendo bem conciso, traz a defesa que o atleta João foi expulso por uma jogada muito rápida, sequer dá para analisar o que houve toque, se houve toque no jogador adversário e se houve esse toque, se foi intencional ou ainda se o atleta da equipe adversária atrasa a passada para receber o toque. Tanto que traz aí o vídeo que nós já analisamos. Dessa forma, a defesa entende a caracterização do toque do jogador adversário, para que está abarcado no inciso 1, parágrafo número 250. Esclarece que não foi intencional, que resulta de uma disputa por espaço de uma jogada muito rápida. Além disso, trata-se de um ato de pequena gravidade. E, diante disso, considerando que o jogador já cumpriu a automática, que prejudicou inclusive a sua sequência, é primário, tem bons antecedentes, então, por conta disso, pede aqui a absolvição e, eventualmente, se não for esse entendimento, pede a suspensão convertida em advertência. Ele já foi cumprida. Foi assinado pelo Dr. Guilherme Alarico. Essa é o resumo da defesa. Posso passar ao voto. Um detalhe aqui. Bom, até entendendo aqui que trata-se que o atleta, como traz a defesa, é primário, entendo aqui que realmente está dentro, evidentemente, do que a Procuradoria pede, do inciso 1º do 250, mas considerando a situação, considerando até mesmo que o próprio a equipe Rio Branco ganhou o jogo, né? Então, assim, sendo um atleta primário dentro do lance, eu entendo aqui pela uma partida convertida em advertência, assim como o voto, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota o doutor Pedro? Acompanha a relatora, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho integralmente a relatora, senhor presidente. Obrigada. Como vota o doutor Rafael? Acompanho também, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho integralmente o voto da relatora, motivo pelo qual o atleta João Pedro Queiroz do Nascimento, atleta do Rio Branco, fica penalizado com uma partida convertida em advertência por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Vamos agora para o último processo encerrado. Vamos agora para o último processo, que é o 7º da pauta, processo 157/2025, denunciado senhor Vitor de Souza Martins, atleta do 15 de Jaú, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, na partida Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú versus Rio Preto Esporte Clube, pelo Paulista 3, na partida do dia 23 de fevereiro. Relator auditor é o doutor Ricardo Viana. Verifico que aqui também é um segundo amarelo, tem uma prova de vídeo, tem uma defesa. Questiona a Procuradoria se há necessidade de fazer sustentação neste caso. Não, presidente. Muito obrigada. Só reiterar os termos da denúncia. Perfeito. Vamos assistir o vídeo? Depois, doutor Ricardo, suas extensas. Saco do ovo. Demais. Demais, né? De uma maravilhoso.
ele perde, né? O doutor perde. É. Perde, o editor perde. Satisfeitos? Sim. Então, com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Trata-se do processo 157/2025, oriundo de partida válida pelo Paulista A3, entre as equipes do 15 de Jaú e Rio Preto, ocorrido no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A douta Procuradoria denuncia o atleta, senhor Vitor de Souza Martins, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois ele foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo aos 46 minutos da partida, por atingir seu adversário com um carrinho de maneira temerária. E o atleta já havia sido advertido anteriormente, também por ação temerária. Diante disso, foi denunciado como incurso no 250, parágrafo 1º 1 do CBJD. A certidão de antecedentes, juntado ao processo pela caríssima doutora Paula, diz que ele não possui antecedentes, ou seja, é primário. Nós temos relatório do diretor do jogo, juntado ao processo, relatório do jogo, súmula da partida, a citação válida 24/2025, realizada, e a defesa apresentada pelo Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú. É o relatório, senhora presidente. Posso fazer a defesa do 15? Deixa eu ler a defesa, É? por favor. Então, o Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú, clube tradicionalíssimo do interior de São Paulo, apresenta a defesa, dizendo em breve síntese que na partida a preço, o atleta Vitor de Souza Martins tomou um cartão amarelo dentro da normalidade aos 33 minutos do primeiro tempo e aos 46 minutos do segundo tempo de partida, o atleta em apreço, apenas em busca da bola, acabou dando um carrinho que no entendimento da arbitragem se deu de forma temerária, o que culminou com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sua expulsão. Diz defesa que, na visão deles, foi uma falta normal de jogo e o atleta atingido retornou normalmente para a partida. Eles apresentaram a prova de vídeo que nós acabamos de assistir e dizem que foi um caso de expulsão simples, sem qualquer agravante e com toda certeza o atleta da equipe jauense não merece punição maior do que a já cumprida, ou seja, uma partida de suspensão. Eles apresentam também o histórico do atleta, pois o mês é primário. Pedem ainda a desclassificação para o artigo 258, parágrafo 1º 1 do CBJD. E nos pedidos apresentados pelo Dr. Ezequiel Rodrigues Júnior, OAB São Paulo, eles apresentam, ele pede o recebimento da presente defesa, aprovar alegado por todas as provas e através do link de vídeo, e ele pede a condenação do atleta denunciado no patamar mínimo, ou seja, uma partida de suspensão. É a defesa, senhora presidente. Pode ir para o voto, por gentileza. Excelente. Eu vou votar, senhora presidente, conforme a denúncia apresentada pela douta Procuradoria para condenar o atleta, senhor Vitor de Souza Martins, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º 1 do CBJD,
a uma partida de suspensão, mas convertida em advertência conforme para o segundo do mesmo artigo, diante da penalidade apresentada pela certidão da ínclita secretaria. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como volta o doutor Pedro? Obrigado, presidente. Eu peço vênia aqui ao meu querido amigo relator aqui, doutor Ricardo, porque nas últimas recorrências desses tipos de lance, de segundo cartão amarelo, né, eu acho que a gente tem questões aqui que quando a gente vem com relação jogada temerária para o árbitro, acredito que seja diferente aqui de algumas questões no CBJD, né, que vem tipificado. Então, enfim, eu procuro analisar aí sempre o ato em si. E com muita dificuldade aqui, na minha opinião, houve um ato de jogo, o atleta foi punido pelas infrações no campo, foi expulso, vai cumprir, né, a pena ali administrativa dele, é automática, mas eu não vejo aqui um ato desleal ou hostil. Pelo que eu estou vendo aqui, chegou atrasado, o atleta, o outro foi muito mais rápido, e aí ele teve a infelicidade, sim, de praticar a infração no jogo. Por isso aqui eu voto pela absolvição do atleta. Muito obrigada. Como vai a doutora Patrícia? Acompanho o relator. Muito obrigada. Como vota o doutor Rafael? Obrigado, presidente. Eu também vou absolver o atleta. Fiquei violância e reviolância algumas vezes e não me convenci, honestamente, de ter havido uma infração. Fiquei mais convencido de ter havido uma infração de jogo, fiquei nessa dúvida, do que propriamente uma infração disciplinar. Né? Além da questão também de haver já, por uma questão de proporcionalidade, a punição automática, como já foi imposta. E, por último, fazendo um comparativo com a advertência dada no processo da falta número 6, ao atleta do Rio Branco, eu fico ainda mais desconfortável, então, em aplicar a pena de advertência para este caso. Então, somado a todos os fatores, eu também acompanho a divergência pela absolvição do atleta. Muito obrigada, doutor Rafael. Eu vou pedir vênia pelos votos divergentes, mas eu vou acompanhar o relator. Acho que aqui amolda, no caso, a um ato hostil. Eu também coloquei demorei um pouco e vi, achei que foi um pouco mais, a entrada foi, esse carrinho, como confessado, inclusive na defesa, foi um pouco mais incisivo, maneira pela qual eu sigo o voto do relator. Então, fica por maioria o atleta Vitor de Souza Martins, suspense uma partida, convertida a advertência por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Julgamento encerrado. E com isso também, encerrada a pauta de hoje. Agradeço a todos e até semana que vem. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos.